maior parte dos candidatos das eleições de outubro já é conhecida e a campanha eleitoral, na prática, já está nas ruas. Pela letra fria da lei, no entanto, os candidatos só poderão ser oficializados em junho e a propaganda só pode começar em julho. Afinal, o que diz a lei a respeito das próximas eleições? O que é e o que não é permitido? O que mudou ou ainda vai mudar em relação às últimas eleições? Nós entramos nesse debate no programa de hoje. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. A aprovação da chamada Lei da Ficha Limpa, no dia 19 de maio, foi apenas mais um lance nas idas e vindas da legislação eleitoral brasileira, que muda um pouco sempre na véspera de cada pleito. No dia em que gravamos este programa, por exemplo, ainda havia dúvidas se a lei valerá ou não para as eleições de outubro próximo e qual será seu verdadeiro alcance. Para dirimir essa e outras questões, a Assembleia de Minas promoverá agora, nos dias 31 de maio e 1º de junho, um ciclo de debates com a participação de alguns dos principais especialistas no assunto e também dos responsáveis pelo processo eleitoral. A partir de agora, nós antecipamos parte desses debates. Nossos convidados são a juíza eleitoral Maria Fernanda Pires, do TRE de Minas Gerais, e o promotor de justiça Edson Rezende, coordenador do Centro de Apoio Eleitoral do Ministério Público de Minas Gerais. Doutor Edson, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor está atuando na promotoria eleitoral há quanto tempo, doutor Edson? Desde 1992. Desde 1992. São quase 18 anos. Muita mudança de lá para cá? Naquela época nós tínhamos um problema ainda mais sério do que agora, porque naquela época era uma lei para cada eleição realmente, né? A partir de 97, com a Lei 9.504, uma só lei passou a regular os processos eleitorais dali para frente, tanto eleições gerais, como a que temos agora, quanto eleições municipais, como tivemos em 2008. O que estamos tendo de lá para cá são pequenas alterações, mas mantendo a espinha dorsal da legislação, isso já foi um avanço. Perfeito. Doutora Maria Fernanda, muito obrigado pela sua presença aqui. A senhora representa a classe dos advogados no TRE, é isso? Exatamente. E já está lá há quanto tempo, doutora Maria Fernanda? Eu estou lá desde novembro de 2008. Muito trabalho, sempre? Com certeza. Qual que é a expectativa para a eleição desse ano? A senhora acha que teremos um pleito tranquilo, como tem acontecido nos últimos anos? Creio que sim, creio que sim. Eu acho que as eleições majoritárias, essas eleições de 2010, são menos complexas que as eleições municipais. Tendo em vista, sobretudo, no estado de Minas Gerais, né, doutor Edson, com o número de municípios que a gente tem e o acirramento das políticas locais. Perfeito. Então, eu entendo que essa eleição vai ser mais tranquila. Nós vamos abrir o debate com uma entrevista do deputado estadual Antônio Júlio, que critica o que ele chama de hipocrisia da legislação. Acompanhe a opinião dele. A primeira coisa que tem que acabar é com a hipocrisia da justiça eleitoral, né? Trata um processo democrático, um processo onde todos participam, de uma forma que todos são criminosos, né? Tanto o eleitor como o candidato. Por exemplo, por que proibir tudo? Por que você não pode distribuir um brinde? Por que você não pode escrever o seu nome no muro? Por que você não pode dar uma camiseta? Não pode distribuir um material esportivo, por exemplo? Por quê? Qual a diferença que faz? Então isso que eu digo que é hipocrisia. Você não pode gastar com isso, não pode fazer um show, não pode fazer um showmício, mas pode gastar de outras formas. E tem outras formas de gastar. Então, por isso que eu acho que é muita proibição, sabe? Um momento de liberdade. Nós estamos vivendo um país de liberdade. Estamos aí acabando de construir a nossa democracia e ficam aí fazendo essas legislações sem nenhuma lógica. Se você perguntar àqueles que legislaram, perguntar aos próprios ministros do TSE qual a lógica desse processo, eu garanto a vocês que eles terão dificuldade em responder. Doutora Maria Fernanda, o deputado Antônio Júlio faz uma crítica acirrada, pesada à legislação eleitoral. O entendimento da senhora Leia é mesmo hipócrita? De forma alguma. Eu me permito discordar do deputado Antônio Júlio e acho que nesse aspecto específico, pelo menos em todas as questões por ele levantadas, eu acho que a lei vem em benefício da sociedade. E para quê que a lei muitas vezes veda uma série de condutas por ele citadas? Para permitir um tratamento isonômico àqueles que se candidatam ao pleito.
Porque, com toda certeza, aqueles que têm um poder econômico maior teriam maiores condições de estarem dando aquilo que ele acha que é liberdade e, na verdade, pode se configurar numa ilicitude. Exemplificando, um jogo de camisa de futebol, por exemplo, um candidato que tiver muito dinheiro pode dar 1000 jogos de camisa. Sim. O outro poderia uma camisa só. Sim, com toda certeza. A lei, então, vem para buscar o equilíbrio nisso aí. O equilíbrio e a isonomia. E a ideia é que você discuta ideias, ideologias que possam permitir ao cidadão uma escolha consciente daquele cujas ideias estejam mais alicerçadas com o seu pensamento, com aquilo que ele quer ver sendo defendido na política, seja no executivo, seja no legislativo. Perfeito. Portanto, eu particularmente discordo do que ele disse. Doutor Edson Rezende, eu queria a opinião do senhor também. A doutora Maria Fernanda abordou muito bem essa questão e eu acrescentaria logo de início que essas alterações a que o deputado se refere, que vieram em 2006, elas foram objeto de debate no Congresso Nacional. São alterações provocadas pela legislação eleitoral ou na legislação eleitoral pelo Congresso Nacional, portanto, não são imposições da Justiça Eleitoral, né? A Justiça Eleitoral só faz cumprir aquilo que está previsto na lei. E eu reforçaria essa questão da igualdade de oportunidades no processo eleitoral, porque realmente quando se debateu a Lei 11.300 de 2006 no Congresso Nacional, a ideia era exatamente baratear o custo de campanha, eliminar alguns meios de propaganda, como o outdoor, que se considerou caro na época, a distribuição de brindes, que também consumia muito recurso, exatamente para proporcionar essa igualdade. E eu acrescento, como a doutora Maria Fernanda também fez, que o processo eleitoral é um momento de debate político, né? Nós tínhamos, em relação ao showmício, por exemplo, momentos de apenas festividade para a população. O cidadão que não conseguia ir a um show de um grande artista porque tinha que pagar 20, 50 reais de ingresso, esperava a campanha eleitoral para ir no showmício. Ao sair daquele showmício, se você perguntasse a um dos frequentadores o que ele ouviu de propostas, de ideias, de discurso político, ele não sabia absolutamente nada. Os candidatos que né? tentassem discursar, inclusive, às vezes eram vaiados. Eram vaiados. Então, quer dizer, isso não contribui para o processo político? Não contribui em absolutamente nada. O processo eleitoral deve ser um momento de debate de ideias, de informação levada ao eleitor, para que o eleitor possa, no dia da eleição, tomar uma decisão responsável, né? Porque o que se está discutindo é algo muito sério para o país, Perfeito. Que é a formação do poder, a formação dos governos. Doutor Edson, especificamente, o senhor citou que a lei que veda essas contribuições foi discutida no Congresso, mas a Justiça Eleitoral tem sido obrigado, de uma certa forma, a intervir muito nesse processo através de normas, como aconteceu no caso da inelegibilidade, né? da fidelidade partidária. Hoje o processo ainda depende muito de instruções do TSE? Na verdade, o tribunal às vezes é criticado por ativismo, por legislar e etc., e eu, na verdade, até escrevi um artigo um tempo atrás, quando o tribunal estabeleceu a questão da verticalização, né, que o tribunal nada mais faz do que interpretar a legislação existente, né, o direito posto. Né, e, às vezes, dá a impressão de que está inovando no campo do direito, mas parte de algo que está na Constituição Federal, né, revisitado às vezes, porque a interpretação ela depende do momento em que nós estamos vivendo. Então, e essa é uma atividade que o tribunal tem que exercer sempre, né? Porque esse é o papel da Justiça Eleitoral, Perfeito. Esse é o papel do juiz, interpretar o direito. Doutora Maria Fernanda, o tribunal não cria, interpreta? Com certeza, com certeza. Então, quando se faz a crítica à Justiça Eleitoral, há algo mais a ser pensado nisso aí? Sim. Sim, tendo em vista que na ausência de uma norma clara, obviamente a prestação jurisdicional há de ser provida e, portanto, a interpretação vem de encontro, mas nunca em desacordo a uma principiologia, ao que está posto na Constituição, nas leis federais. Então ele interpreta sim, isso é verídico, mas só interpreta de acordo com a norma. Perfeito. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida.